Bom, turma, nós vamos iniciar então agora a nossa aula sobre cálculo relacional e como eu havia comentado com vocês, gostaria que dessem uma prioridade para a linguagem SQL, porém nós também iremos estudar mais essa linguagem de consulta, tá certo? Então é uma linguagem formal para consulta de relações, né? O que eu quero dizer formal é o foco é no entendimento da interpretação dela e não exatamente vamos praticar com nenhum software ou utilizá-la no trabalho, tá certo? É apenas para um entendimento assim matemático e das propriedades que uma linguagem relacional traz. E essa linguagem do cálculo relacional, então, eu não quero que confunda com a álgebra relacional. O cálculo relacional ela é bem diferente, porque no cálculo relacional você só coloca o que você quer obter na consulta, enquanto que na álgebra relacional nós mais ou menos especificamos quais as operações e qual a ordem, qual o procedimento que é relacionado a essas operações são realizadas para obter o resultado que nós queremos. Já no cálculo relacional nós apenas especificamos o que queremos recuperar e não como recuperá-lo, tá certo? Não tem essa parte algorítmica que nós vemos na álgebra relacional. Além disso, qualquer recuperação pode ser especificada na álgebra relacional, você também pode fazer no cálculo e vice-versa. Então elas são equivalentes nesse sentido. Bom, falar agora sobre o cálculo relacional, tem o cálculo de tupla e o cálculo relacional de domínio. Então nós vamos dar uma ênfase aqui no cálculo relacional de tuplas, que eu vou falar primeiro, e no finalzinho eu vou só mostrar um pouquinho como que seria o cálculo relacional de domínio, mas nós não iremos praticar com ele, tá certo? Então o cálculo relacional de tupla é baseado na ideia de que as variáveis são as tuplas. Então, por exemplo, essa daqui é uma forma geral do cálculo relacional de tuplas. Você tem aqui um abre e fecha de chaves e você coloca o T, que é uma tupla. E aí esse aqui significa tal que, esse traço vertical. Condição T, condição é verdadeira para T, né? Então isso aqui é uma condição booleana em vermelho e T é uma variável de tupla. A condição booleana ela recebe T e ela é uma condição que dá verdadeiro ou falso, dependendo se T atende a uma determinada condição. Então, por exemplo, você tem que T é uma variável de tupla de uma determinada relação, no caso aqui é de funcionário, tá certo? Então você coloca assim, funcionário T, ou seja, T pertence a funcionário, é uma tupla que vem dessa relação funcionário, e também T.salário, aqui é um atributo, né? Então um atributo da tupla T, salário maior que 50 mil. Então essa é a anotação aqui, por exemplo, para você encontrar todos os funcionários cujo salário é maior que 50 mil. É bem simples, né? Agora que a gente já viu a álgebra relacional, a ideia de olhar os atributos usando ponto e o nome do atributo é igual, né? Os operadores maior, menor, igual, diferente também são iguais, e também temos os operadores lógicos aqui que é e, ou e não, né? Então, AND aqui também está presente. E você agora, a diferença no cálculo relacional é que você faz essa anotação aqui, né? Você inicia assim, coloca a variável aqui de tupla, coloca a relação da onde ela vem, e aí as condições a mais que você quiser aqui do lado. Então aqui, por exemplo, encontrei o nome e sobrenome de todos os funcionários cujo salário seja maior que 50 mil. Então vai seguir esse exemplo do de cima, né? Nós só vamos especificar o nome e o sobrenome. Porque aqui está retornando tudo. Está retornando a própria tupla. Agora eu quero retornar o quê? Apenas esses dois atributos. Então eu coloco aqui do lado esquerdo T, que é a tupla retornada, ponto pnome, ponto o nome, né? Que é nome e sobrenome
no nosso diagrama de exemplo de empresas. Tal que funcionário Tzinho, ou seja, Tzinho pertence em funcionário, e para cada tupla T, o salário é maior que 50 mil. Né? Então aqui ele mostra que aqui é a relação em vermelho, aqui é uma condição, e aqui são conjuntos de atributos requisitados. Agora um atributo, um operador desse cálculo relacional de tuplas, ou cálculo relacional, vamos abreviar, né? Um operador do cálculo relacional é o quantificador existencial, de existência, né? Ou quantificador existencial. Ele significa que tal coisa existe, né? Você está pedindo que tal coisa exista. Por exemplo, recupere os nomes e os endereços de todos os funcionários que trabalham para o departamento de engenharia. Então aqui ele coloca esses dois, eu vou querer então funcionários, é o que eu quero funcionários. Então coloco funcionário, Tzinho aqui, que é tupla, e aqui tnome e tendereço, que são os atributos que eu quero recuperar, nome e endereço de todos os funcionários. Então repara que é como se fosse o select aqui, né? Select, nome e endereço from funcionário, entendeu? Como se fosse a mesma estrutura. E depois disso existe um Dzinho, que no caso é um departamento, ó. Ele abre aqui especificando, um Dzinho que no caso é departamento, e o atributo nome desse departamento é igual a engenharia, e o dnúmero é igual ao DNR da tupla T de funcionário. Isso aqui é o que nós estávamos usando aqui lá do join, né? Se vocês lembrarem bem, tem a ver com o join, ou seja, vai ser relacionado aí a isso aqui. É uma maneira dele especificar assim, né? Como se fosse uma busca mais complexa no SQL, né? Então aqui você tem a tabela de funcionários, né? Mas você não pode olhar só para a tabela de funcionários, você tem que olhar também para a tabela de departamento, porque primeiro de tudo você quer encontrar isso aqui, né? Quer dizer, os departamentos que o nome é igual a engenharia, que no caso é só um, né? No caso. E aí, em relação a eles, onde bate, né, o número do departamento com o número do funcionário. Isso aqui é como se fosse assim uma busca mais complexa em SQL, né? Eu vou mostrar para você. Vamos pensar aqui como seria também com o SQL nesse caso. Olha só. Então vamos lá para cima. Aqui em cima, nessa busca aqui, eu quero mostrar para vocês o entendimento de que o SQL está intrinsecamente relacionado com essas linguagens formais que nós estamos estudando. Então, vamos montar dessa aqui no SQL. Como que ficaria? Encontrar o nome e sobrenome de todos os funcionários cujo salário é maior que 50 mil. Bom, select, né? Nome e sobrenome, então, nome e sobrenome, no caso ali é pnome e o nome, né? Na nossa tabela. Para quem não lembra a tabela, tá aqui, ó. Funcionário tem pnome e o nome. Primeiro nome e último sobrenome. Então, pnome e o nome from funcionário. Vamos pôr tudo em maiúsculo aqui mesmo. E where, que são as outras especificações condicionais, né? Where, aqui eu vou pôr na outra linha, onde o salário, ou também podemos fazer assim, né? Funcionário.salário. Não, vamos deixar mais limpo, né? Maior que 50 mil. Então essa seria a busca, né? A consulta SQL correspondente a isso aqui. Concordam comigo? É a mesma coisa, é a mesma quantidade de informações que você está requisitando aqui. Agora vamos
fazer esse aqui, que é mais complexo. Agora ele quer recuperar o nome e endereço de todos os funcionários que trabalham para o departamento de engenharia. Mas nós não sabemos nem qual é o ID do departamento de engenharia. Se nós soubéssemos o ID do departamento de engenharia, nós poderíamos fazer assim, ó, select, então nome e endereço from funcionário, não é mesmo? Queremos buscar do funcionário, where o departamento número é igual a ID departamento engenharia. O negócio é que nós não sabemos aqui qual que é o ID. Se nós sabemos que é ID 5, então colocaria aqui. Mas nós não sabemos, né? Que é aqui, ó, tabela de funcionários. Né? Nós queremos aqui, então, esse DNR se refere ao departamento número que o funcionário está lotado. Então, nós queremos encontrar este valor aqui, tal que é o departamento de engenharia. E para buscar o nome do departamento, a gente tem que olhar aqui em denome de departamento. Então, nós vamos fazer assim. Aqui, onde é o ID, deveria ser o ID, nós vamos fazer uma outra query. Então, nós podemos fazer assim, em vez do igual, né, a gente coloca in select denome from departamento where denome igual a engenharia. Então, essa query aqui é executada antes e vai encontrar qual o ID do departamento cujo nome é engenharia. Vai retornar aqui, né, um único valor, porque nós só temos um departamento chamado engenharia. E aqui ele vai perguntar, então, todos os funcionários cujo campo DNR é desse departamento de engenharia. Então, repara que essa é a mesma coisa que nós estamos pedindo aqui, né, no cálculo relacional. Então, no cálculo relacional, a gente coloca os atributos aqui, a relação aqui, né, tzinho, e então nós temos que fazer alguma condição matemática aqui que feche para especificar essas tuplas, né? Então ele coloca a tupla aqui, ó, o departamento de número dela é igual ao denúmero, que é o departamento do número, para algum departamento cujo nome seja também engenharia, né? Então é só uma outra maneira de você expressar a mesma coisa. Vamos ver mais exemplos. Para ficar isso mais claro mesmo, pessoal, completamente claro, só se nós fizéssemos mais exercícios e com mais detalhe, mais prática, tá certo? Como eu disse para vocês, nós não veremos com profundidade o cálculo relacional e nem a álgebra relacional, devido à carga horária da disciplina e o fato de nós termos que focar mais em aprender o SQL, fazer as demais assuntos da disciplina. Então aqui, ó, que ele explica. Você tem a tabela funcionário, você tem a tabela departamento. Então ele quer pegar aquele, para começo de conversa, o departamento que tenha engenharia aqui e o denúmero seja esse aqui, 3. E aí então ele teria que, ó, por exemplo, ele está vendo aqui, ele primeiro está pegando esse funcionário é Cláudio aqui. Aí ele tem o DNR 1. Aí você vê qual que é o DNR dele lá, o denúmero, né, departamento, é o informática. Ou seja, isso aqui não vai bater. Denome engenharia vai estar falso. Aí depois o Jorge, o DNR dele bate com o departamento de engenharia. Então as três cláusulas ficaram verdadeiras. Como elas estão unidas por AND, o E lógico, só vai ser verdadeiro tudo isso aqui, essa expressão grande, se as três expressões forem verdadeiras. Nesse caso aqui, então, o Jorge bate, porque ele realmente está ligado no departamento de número 3, que é o departamento cujo nome é engenharia. Então, ele seria listado aqui no resultado dessa consulta. Então, como a gente pode ver, é o Jorge e o Caio, porque o Caio também é a mesma condição, o mesmo departamento. Então, ele imprimiria aqui o denome e o endereço, que são os atributos colocados aqui do lado esquerdo. Mais um exemplo. Agora a gente quer retornar o identificador
dos projetos que envolvam um funcionário cujo último nome seja Silva, tá certo? Esse funcionário pode ou trabalhar no projetos ou ser gerente do departamento que trabalha esse projeto. Então, vamos lá. O que a gente está interessado em retornar é o identificador de projeto. Então, ele já coloca aqui, ó. Deixa eu aumentar. Então, p.projeto, número, que é o identificador dos projetos. Então, ele obviamente, então, tal que, né? Ele vem de projeto, a relação dele, projeto, pzinho aqui dentro. E aí tem uma condição aqui, ó, que envolva um funcionário cujo último nome seja Silva, ou então, né? Ou então trabalhar no projeto ou ser gerente. Ou seja, ele só está interessado em projetos que envolvam um funcionário cujo nome seja Silva. E esse funcionário, para ele se envolver nesse projeto, ele pode ou trabalhar no projeto ou ser gerente do departamento que controla o projeto. Então, primeiro a gente vai fazer assim, ó. Todo projeto P tal que existe um Silva que trabalha no projeto ou existe um Silva que é gerente do projeto. Tá bom? Nesses dois casos, esse projeto vai ser listado. Então vamos agora, só falta, já montou o esqueleto aqui maior, só falta montar esses dois casos que estão dentro. Silva que trabalha no projeto ou Silva que é gerente. Primeiro, um Silva que trabalha no projeto. Ele monta da seguinte forma: existe um F, funcionário, e existe um T na relação trabalha T, porque só para a gente lembrar aqui, ó, como que funciona. Esse funcionário, ele está ligado aqui em trabalha em, que por sua vez está ligado em projeto. Então tem que ter um trabalha em que está ligado em projeto e tem ligado um funcionário cujo nome é Silva. É isso que ele vai tentar fazer aqui. É isso que nós estamos tentando montar. Não é mesmo? Vou deixar aqui do lado. Então, existe um funcionário, Fzinho, e trabalha em T, um Tzinho, né, de trabalha em, uma tupla de trabalha em, cujo o projeto número é igual ao projeto P, esse aqui, que a gente está buscando, né? Até aí tudo bem. E o nome do funcionário é Silva e esse funcionário está ligado. Essa aqui é a cláusula que liga o funcionário com a relação de trabalho em. Ou seja, está tudo ligadinho. Você está buscando um projeto, tal que existe um funcionário e que existe um trabalho em, tal que o funcionário está ligado em trabalho em, o trabalho em está ligado ao projeto e esse nome desse funcionário é Silva. É isso que ele está querendo dizer aqui. Repara que o cálculo relacional ele funciona muito assim. Você fala assim, existe isso, existe aquilo, e tudo isso está ligado, que é exatamente o que eu quero, né? Então aqui esse aqui está ligado, né? Esse aqui liga o funcionário com trabalha em, esse aqui liga o trabalha em com o projeto, né? Trabalha em está ligado com o projeto, e o nome do funcionário é Silva. Tá certo? É assim que funciona. Agora vamos ver o seguinte, que é Silva, que é gerente do departamento que controla o projeto. Então já dá para vocês pensarem o quê? Olhando aqui, ó, tem um funcionário que o nome é Silva e ele vai estar ligado num departamento e esse departamento está ligado como é responsabilidade de um projeto. Gerencia, né, o departamento, ele é o responsável do projeto. Então vamos lá. A mesma ideia. Então existe um M, existe um D, tal que o funcionário M e o departamento D, tal que o departamento do departamento esteja ligado ao projeto, né? Essa linha aqui. Então P de num igual a D de número. E o gerente está ligado ao
funcionário M que eu especifiquei aqui, ou seja, quem é o CPF gerente aqui, é esse funcionário aqui, e esse nome desse funcionário M é Silva. Entendeu? Então essa é bem interessante, porque você só declara as existências das coisas e depois vai juntando aqui, virando uma cláusula bem comprida. Repara que ele não especifica algoritmicamente qual é a busca que você deve fazer primeiro, qual que é depois você vai fazer em segundo lugar, como é na álgebra ou no SQL. Por exemplo, no SQL a gente especifica, né? Se esse aqui está dentro desse, então você executa primeiro essa busca, depois executa essa, né? Não é o caso do cálculo relacional. O cálculo relacional simplesmente ele lista todas as coisas que ele quer exatamente sem essa parte algorítmica, sem o procedimento dizendo como você deve recuperar a informação. Ele apenas especifica qual tipo de informação ele quer. Essa é uma diferença importante, então, do cálculo relacional para as linguagens de álgebra relacional ou mesmo o SQL, e eu posso cobrar esse item na prova, é bem importante, tá? Então lembre-se dessa diferença. Porque em que sentido o cálculo relacional é bem diferente do SQL ou da álgebra relacional. Não tem essa parte algorítmica. Vamos lá então, quantificador universal. Bom, esse é o outro quantificador que nós vamos ver. Só vamos ver esses dois, tá? Esse aqui é diferente porque ele é verdadeiro se toda tupla que estiver na relação satisfaz aquela condição. Ou seja, encontre o nome dos departamentos controlam todos os projetos localizados em Stanford. Ou seja, essa parte do todos é dado pelo quantificador universal, que é como se fosse assim, se ler para todo P, né? Então é como aqui ele coloca então o denome, né, que é o departamento que ele quer o nome do departamento, tal que, né, end, para todo P, aí aqui ele colocou um not projeto, or not, ou dá uma boa confundida, né? Então vamos ver essa em seguida aqui, ó. Por causa desses nots, então a gente tem que considerar toda a parte de o que exatamente a gente está buscando. Então, da forma que está aqui, são todos ORs. Então a gente pode ver aqui, né? E not e isso aqui. Ó, se um desses daqui for verdadeiro, então qualquer caso é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando todos forem falsos, né? Então aqui ele está buscando todos os departamentos, todos os projetos localizados em Stanford. Ou seja, eu quero imprimir então um departamento e tal que para todo P, esse P o P que está em projeto, tá certo? Que estranho, né? Não projeto. Teste para o primeiro projeto. Não, peraí. Teste para o primeiro departamento. Departamento número 1. Ah, sim. Bom, aqui então está relacionando departamento e projeto. Isso, perfeito. Porque lembrando aqui a gente tem projeto e ele está ligado a departamento. Então aqui, só para lembrar, ele quer saber o nome de dos departamentos que controlam todos os projetos localizados em Stanford. Possivelmente só vai ter um naquela nossa base. Então, você olhando aqui o departamento, você tem essa ligação com o projeto, porque projeto tem denum, que é uma chave estrangeira que liga, falando qual departamento que controla ele. Além disso, projeto tem o proj local,
que aí no caso ele quer saber é o local do projeto, e ele quer saber o departamento que controla todos, que o projeto local é Stanford. Ou seja, aqui, projeto local é Stanford, existe o projeto local é Stanford, e o penum.denúmero também existe, né? Ou seja, está ligado ao departamento. Só que aí ele coloca OR, porque com o OR a gente vai listar todos que cumprem algum desses requisitos, né? E aí aqui você coloca not e not. Porque você está interessado. Not true, not false, false. Ah, tá legal. Por exemplo, teste para o departamento 1, que é o departamento de administração. Ele vai dar o seguinte: esse primeiro aqui para o primeiro projeto, que é esse aqui. Esse último aqui é se ele está ligado àquele, se o departamento está ligado no projeto, né? Então seria só esse, não tem nenhum na verdade. Então todos vão dar falso aqui. Então todos estão dando falso nessa última cláusula, tá certo? Que significa se o projeto está ligado ao departamento. Então esse aqui nunca vai ser o caso que a gente quer, porque a gente está testando para o departamento de administração. Aí ele só quer mostrar o seguinte, que ele está construindo uma cláusula, que ele só vai retornar ao departamento quando para todo projeto isso aqui for verdadeiro. E ele quer um projeto que esse aqui é verdadeiro, ou seja, esse aqui é o do Stanford, né? O local é Stanford, ou pode não ser o local Stanford, ou pode não ser um eu só não entendi esse não ser um projeto. Vamos ver para o caso que dá certo. Ah, tá. Não tem que ser todos true. O caso aqui. Ah, tá bom. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. É que nós vamos estar combinando todos os projetos com todos os departamentos, certo? E o raciocínio dele aqui é que o para todo só vai dar verdadeiro quando só vai listar o departamento, tal que todas essas condições aqui forem satisfeitas para toda a combinação de departamento com todos os projetos. Então, quando a gente coloca esse aqui, o not, porque quando o não for local Stanford, tudo bem, a gente quer que essa cláusula dê true. Ou seja, a gente está interessado, na verdade, em que dê falso somente quando, se esse aqui for do Stanford, então ele também precisa ser esse aqui o departamento relacionado. Então aí sim é que vai produzir esse caso aqui, ó, onde todos, né, o departamento com todos os projetos estão na mesma lotação.
Nossa, mas será que esse é o jeito mais fácil de fazer isso? Eu achei bem complexo esse modo de pensar. Aí aqui ele mostra os outros casos, né? Porque os outros casos não vai dar todos verdadeiro. Só alguns departamentos. Em suma, isso aqui ele está buscando ele quer filtrar os casos que não são verdadeiros, né? Ou que o departamento não está certo, ou que o projeto de local não é Stanford. Todos esses casos aí. Eu só não entendi por que not projeto aqui antes, mas eu vou ver isso depois e eu informo vocês mais tarde. Mas essas duas cláusulas aqui é para verificar se o número do departamento com o número do projeto do local está certo e o projeto do local ser Stanford ou não. Não gostei muito desse exemplo porque é bem diferente do que nós estamos acostumados a pensar, né? Como que seria no nosso caso do SQL, por exemplo? Agora vamos fazer uma mudança para a prática do SQL. Nós estamos interessados então em todos os departamentos. Vamos por aqui nome do departamento, de nome, from departamento, as de, podemos fazer assim, um renomeamento, né, para ficar mais curto, desenho, chamado departamento de desenho, onde a gente pode fazer uma junção então de departamento com projeto, né? From left join, ou na verdade nós queremos, não pode ser o left join, porque aí nós especificamos where mais tarde. Então nós vamos juntar ele com o projeto. Não, perdão. A gente primeiro tem que buscar quais os departamentos, todos os projetos são Stanford. Ou seja, se a gente buscasse primeiro todos os locais que todos os departamentos, todos os projetos, vamos fazer assim. Aí where. Então vamos selecionar os projetos e o departamento respectivo da onde de projeto, né? Onde o projeto local é igual a Stanford. Então eu quero o nome de todos os projetos localizados em Stanford. Então aqui eu vou obter todos os projetos que estão em Stanford. E aí eu quero saber se são todos iguais, né? E eu quero obter esse denum, né? Ou seja, eu quero juntar, eu poderia agregar eles todos. Agora eu percebi que realmente é mais complexo, né, do que a gente fazer uma junção. Porque ele primeiro quer saber se tem que ter um caso onde todos os projetos estão relacionados de Stanford estão relacionados ao mesmo departamento.
Porque se tivesse mais um Stanford aqui que tivesse ligado com o departamento, sei lá, 5, já não, a consulta já seria vazia, né? Porque ele quer o departamento que controla todos os projetos. Para começo de conversa só pode ter um. Controla todos os projetos localizados em Stanford. Você poderia fazer uma busca primeiro do número e aí depois buscar aqui onde o número for igual a este, né? Porém, você tem que ter o all, ou seja, alguma coisa que dê a condição para todos. Eu vou mandar depois para vocês a busca certinha, que nem uma errata, né? Bom, pulando para o próximo tópico, aqui ele mostra como transformar uma operação de todo quantificador universal para quantificador existencial. É uma formulinha, né, de álgebra booleana. Eu realmente não quero ficar cobrando esse tipo de coisa, porque a gente não tem tempo. Se eu ficar cobrando isso aqui de vocês, não vai dar tempo de vocês fazerem trabalho, de aprender mais cláusulas do SQL, que eu acho algo bem mais útil. Então vamos ver aqui mais o que temos aqui. Encontre em todos os departamentos em Stanford equivale a... aqui ele faz de uma maneira diferente. Aqui é bem mais simples, né? O raciocínio, ele fala, não existe um projeto tal que o projeto está em Stanford e não é o projeto com um número igual ao número do departamento. Nossa, esse aqui está bem mais fácil de entender, vocês não acham? Olha só. Esse aqui ele está falando, me dê todos o nome do departamento, tal que o departamento existe, e não existe nenhum projeto, tal que o projeto existe, o projeto está em Stanford e o projeto não está ligado ao departamento que nós estamos falando. Nossa, esse aqui me pareceu muito mais fácil de entender. Será que é por isso que ele quis propor essa busca aqui? Só para depois mostrar a transformação mais fácil. Olha, isso aqui está bem mais fácil de você entender o raciocínio, né? Agora esse aqui eu não me conformo com esse não projeto. Para todo projeto P e considerando um departamento D, ou eles estão ligados, ou o projeto não é o local não é o Stanford. Esse aqui na verdade ele sempre vai dar falso. Agora que eu estou começando a entender, é que ele tem que usar isso aqui. E aí, como está numa cláusula de OR e ele está interessado no que é falso e está usando o para todo, né? Então esse aqui ele sempre considera que vai dar falso mesmo. Aí o que importa é esses dois. Ou ele não vai estar ligado, ou o local não é Stanford. Ou ele vai estar ligado ou o local não é Stanford. Então todos eles, um desses dois casos é verdadeiro. Ou seja, ou o departamento não é o que nós estamos alocando aqui, o Dzinho, ou então ele é o Dzinho, mas o local não é Stanford. Quando todos esses para todos esses é verdadeiro. Dá pra entender agora. Agora eu entendi, mas
é bem mais difícil do que você pensar isso aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Depois dá uma pensada nisso e me digam até o que vocês acham mais fácil de pensar. Esse aqui ele faz um pensamento diferente. Ó. Ele fala todo departamento que está linkado aqui e não existe nenhum projeto. Tal que o projeto está lá, o projeto é Stanford e o local é Stanford e o projeto não é o que nós estamos buscando. Ou seja, quando isso não existe mesmo, então aquele é o departamento correto. Porque para todo local, ou o local tem que ser o local que não existe um caso que nós não queremos, então não existe. O projeto é Stanford. O departamento bate. Entendeu? Então, é nada mais é do que uma outra forma de pensar, né? Então tá, pessoal, eu vou mandar depois alguma construção para vocês disso aqui em um TXT, ou vai ter que ser numa imagem, né? Especificando mais corretamente como pensar cada uma dessas cláusulas, tá bom? Eu acho que no TXT basta, porque a imagem vocês têm aqui. Agora vamos falar do cálculo relacional de domínio. Então, no cálculo de domínio, o que muda é que as variáveis vão apontar para os atributos e não para as tuplas. Então ele coloca aqui todos os atributos e as condições, os atributos aqui do outro lado também. Então aqui ele dá um exemplo, ó. Ele está interessado nesse U e nesse V, nesses dois atributos, como se fosse o select dos dois atributos. E que existe, aí ele coloca o funcionário, coloca aqui os atributos do funcionário, tudo bem resumido, né, as letrinhas para ficar fácil de fazer. E aí ele está buscando aqui um que se chama João B. Silva, né? O resto é mais ou menos igual, só muda que você vai especificar todos os atributos e vai trabalhar com os atributos. Também vai especificar sempre os atributos que você está interessado. E aqui ele bota mais um exemplo, tá bom? São exemplos que nós já estamos estudando no SQL, então o foco nosso vai ser mesmo estudar no SQL. E o máximo de álgebra relacional e cálculo relacional que eu gostaria que vocês se preocupassem, por exemplo, para a prova, é dar uma olhada em algumas buscas SQL ou da álgebra relacional e saber construir o SQL do cálculo relacional e saber construir do SQL, tá certo? Tanto álgebra quanto cálculo relacional é apenas ter uma ideia do que ele está transmitindo, que tipo de informação ela está buscando nessa consulta, e você saber transformar isso no SQL. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu. Continuem me informando, né? Suas dúvidas, e nos vamos conversando pelo grupo.